Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 6 de Mateus. E é isso, vamos começar orando para a gente tentar aproveitar aqui o máximo possível do que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. Penúltimo dia, gente? É dia 30 ou dia 29? Socorro, tô perdida. 29 ainda, antepenúltimo dia. De dezembro, segundou, né? E é isso, então vamos que vamos, que ainda faltam 3. Amém, Jesus, muito obrigada por essa semana que se inicia, Deus, o início do fim de um ciclo, de um tempo, de um ano, para o início de outro ciclo, de outro tempo e de outro ano, Deus, marcado bem para o meio dessa semana. Portanto, Deus, sabe, Deus, que o Senhor vem estar nessa jornada, nesse meio, sabe, Deus, nesse caminho e nesse percurso, onde nós vamos passar ao longo da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Sabe, Deus, de 2026, desde já queremos te agradecer, consagrá-lo a ti, Deus, em nome de Jesus. Seja o que for que nos espera no próximo ano, Deus, queremos estar prontos, preparados, Deus, ferramentados com as tuas armaduras, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, sabe, engrossa a nossa casca, nos coloca sobre nós, sabe, Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os sapatos da pregação do evangelho, o cinto da verdade, o escudo da fé e a espada, Deus, que mais cortante que uma palavra de 2 gumes é a espada, é a palavra do Senhor. Então, que nós estejamos sendo revestidos dia após dia. Nos ajuda, consagramos a Ti a nossa mente, Deus, o nosso coração, dá-nos entendimento acerca da Sua palavra, para que possamos viver por ela, por meio dela, para que de toda palavra que sai da boca de Deus seja suficiente e necessário, para que a cada dia enfrentemos e possamos ir aí para o mundo, para onde o Senhor nos enviar. É o que nós oramos, te pedimos, coloco diante de Ti o trabalho dos meus irmãos, cada um iniciando aí talvez um dia de trabalho, talvez finalizando, os que forem assistir mais tarde, talvez outros, sabe, em período de férias, de descanso, de lazer, mas ainda aqui, porque nós te amamos, nós te adoramos, Senhor, não é sobre mim, é sobre o Senhor. E que o Senhor possa continuar ecoando a Tua voz, falando ao coração de cada um da maneira que eles necessitarem no dia de hoje. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora! Calorão! Então vai dizer o seguinte: tenham cuidado, vocês lembram que ontem a gente estava ali no Sermão do Monte, hoje é uma continuação, então vai começar falando sobre caridade. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.
Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. É isso, galera. Nosso capítulo 6 de Mateus. Essa primeira parte, eu vou direto pro versículo 19, que vai falar sobre riquezas no céu. Vai falar assim:
Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Primeiro, Jesus dá ali aquela lista de fazer caridade. Não façam caridade procurando ser visto pelos outros, procurando se autopromover. Gente, e aqui, tanto em relação à caridade, à oração, ao jejum, por muitas vezes a gente ficou, encucado, porque eu não posso falar pra ninguém que eu tô jejuando, não posso mostrar pra ninguém que eu tô doando. E hoje nas redes sociais bombou, todo mundo mostra que tá dando. Jejuando nem tanto, mas faz oração, que nem a gente já comentou aqui, faz oração em público, na rede social, assim, e tá tudo bem, e eu não acho que tem algo errado nisso. Eu acho que a gente precisa, isso é uma forma de trazer uma cultura pra gente, enfim, colocando isso na vida daqueles que não fazem, enfim, não vou entrar muito nesse detalhe não, mas o pensamento tem que ser o seguinte: por que eu vou mostrar isso? Por que eu quero mostrar que eu tô orando, que eu tô jejuando, que seja que eu mesmo falei, esses dias aqui que eu tava jejuando. Por que eu quero mostrar que eu tô dando alguma coisa, tô sendo caridosa, tô fazendo, na época não tinha muito, mas eu era de um grupo missionário que dançava. Ai, tô com uma saudade de dançar. E aí a gente ia muito lá pra estrutural e tal, a gente cuidava de uma família, e na época, as redes sociais não estavam tão altas assim, tinha ali o Facebook, mas eu não lembro, eu não gostava muito, eu não usava muito, mas enfim. Então não tinha muito como a gente fazer aquilo. Mas hoje em dia eu posto sobre isso. Mas com qual a finalidade que a gente está fazendo isso, sabe? Com qual a finalidade que a gente está querendo mostrar? Você mostra realmente para fazer aquilo se tornar uma cultura, algo que outras pessoas possam ver e ser exemplo, sabe? Se tornar um exemplo, se tornar, sabe? Para que aquilo cresça, para que aquilo venha a alcançar outras pessoas, ou você está fazendo para se autopromover, para mostrar como você é bom, como você é espiritual, como você é caridoso. Então aqui nesse versículo 19 eu acho que dá uma boa resumida em relação ao que o Senhor quis dizer em todo o início deste capítulo, que vai falar ali sobre essas três coisas, oração, jejum, caridade, que a gente às vezes está fazendo. Qual é o seu coração, onde você está juntando as riquezas? Você está fazendo isso para que outras pessoas possam te ver e possam te favorecer, possam te beneficiar com algo, pensando ali em algo a respeito disso? Ou você está fazendo essas coisas de fato pensando no Senhor, Porque hoje em dia, com o advento aí das redes sociais, tem muita coisa que eu faço e eu não posso, até porque, teve uma vez, eu acho interessante que teve uma vez que eu tava cuidando de uma pessoa, eu tava cuidando mesmo. E aí a pastora na época virou e falou assim: você cuidou esse tempo todo dessa menina? E era um caso bem pesado, você cuidou o tempo todo dessa menina, e não falou pra ninguém, que não sei o quê. Então é isso, sabe? Tem coisa que a gente não precisa estar mostrando, ou que a gente pode mostrar, enfim, independente. Você só precisa analisar o seu coração. Com qual objetivo, por qual motivo você está fazendo aquilo. Ai, o meu tempo já se esgotou. E eu tinha que falar dessa segunda parte que é tão, tão, tão importante. Eu vou tentar fazer um post. Na verdade, eu tô querendo fazer um post sobre isso desde ontem. É um assunto
com uma linha muito tênue, né? É um assunto muito delicado, é um assunto difícil, é um assunto que a gente não tá preparado. Como é que é aquele meme? Vocês não estão preparados para essa conversa? Vamos ver, né? Então, mas eu vou tentar trazer aqui, talvez numa possível postagem. Beleza? Que agora, para falar aqui sobre confiança em Deus, Deus e as riquezas, servir a Deus, servir a Mamon, não vai dar para falar aqui em menos de 1 minuto, que é o que eu tenho. Beleza? Então, galera do YouTube que não segue o Instagram ainda, segue lá, dá essa força. E aproveita, eu gosto. Se eu falo, né, se eu escrevo é porque eu gosto, então eu gosto do que eu escrevo, mas pode ser que muita gente não goste, então seja como for, faça o que você acha melhor. Beleza? Deus abençoe e boa semana pra vocês. Tchau, tchau.